boa tarde. É com muito prazer que nós estamos aqui para dar continuidade à nossa live, vamos assim colocar, que iniciou lá no dia 18 de maio, nas redes sociais do Cantarolá. Hoje nós estamos aqui com a doutora Silvana. Ela é delegada e responde pela Delegacia da Mulher e Delegacia da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa, aqui de Linhares, né? E nós vamos dar continuidade, então, sobre esse assunto que tanto nos atravessa no nosso cotidiano, que é a violência contra a criança e adolescente, né? Infelizmente, no nosso município, nós tivemos casos, né, recentes, e principalmente o último caso que nos abalou muito. Não foi uma violência sexual, mas foi uma violência contra a criança, né? E aí, doutora Silvana, eu gostaria que a senhora colocasse um pouquinho para nós sobre essa situação, né? Os números de casos que são atendidos, os procedimentos que são adotados frente a essa situação de violência contra a criança. Eu tenho em estatística o número de 2019, 2020 e 2021. Nós já temos aqui só de estupro de vulnerável, tirando os casos de maus tratos, de tortura e de lesões contra a criança e o adolescente, só de estupro nós já temos 34 casos. Isso sem contar maio, porque agora em maio, só ontem eu peguei mais 5 casos de estupro. Então eu já coloco um pouquinho mais aí, inclusive com uma criança grávida. Então o município realmente está com um número alto, né? Vemos que houve uma crescida, né? Mesmo em pandemia, que a gente sabe que nós perdemos a escola como o nosso principal notificador da criança, de abuso, de violência contra a criança, mesmo com esse afastamento da escola, o número continua alto. Ele praticamente não abaixou, ele continua o mesmo número de 2019. Então, o que nos assusta muito, porque se a escola estivesse funcionando, eu imagino que nós tínhamos uma explosão de números de violência contra a criança e adolescente. Nós temos muitos casos, temos casos também de maus tratos, contra a criança, de excesso e intensidade, né? Este caso que nós tivemos essa semana foi um caso que tudo demonstra um excesso realmente de violência contra a criança, a ponto dessa criança ficar na UTI, estar na UTI. Então nós precisamos de falar, mas precisamos falar só do número, nós precisamos falar das pessoas, como é que tem que tratar uma criança, como é que uma pessoa, porque a criança é um ser humano, informação. Às vezes a gente esquece, né? Eu falo que pimenta só arde no olho dos outros. Tem aquele ditado muito conhecido, né? É muito bom, mas e a gente? E você? Como é que você tem tratado essa criança na sua casa? Como é que você tem visto? Porque é muito fácil falar deste caso, mas e você enquanto pai, enquanto responsável, enquanto tio, enquanto avô? Porque todos vocês podem denunciar mesmo que não seja o pai. Como eu estou calado, como eu estou permitindo, sendo omisso e deixando essa criança sofrer. Doutora, é importante dizer também que essa responsabilidade de denunciar, né, qualquer suspeita e qualquer caso de violência contra a criança é de todos nós. Nós também podemos responder pelo crime de omissão, caso nós tenhamos, né, a ciência de que esses casos de violência estão acontecendo. Nós somos responsáveis. Eu falo que, sobretudo, você é responsável enquanto cidadão, né? A gente precisa colocar para as pessoas que ela é cidadã e que ela não apenas vota no dia da eleição, mas ela também participa do município. E quando você denuncia, você participa. Você pode responder para o crime de omissão, sim, mas o mais importante é que você é um cidadão, você participa. Não adianta você só apenas ficar denunciando em redes sociais. A gente tem que denunciar no canal correto, através do Conselho Tutelar, através da assistência social, dos CRES, dos CRAs, que têm nos ajudado muito, sobretudo nessa questão da pandemia, porque eles têm identificado e mandado para a gente as denúncias, tem através do Disque 100. Então existem vários canais onde você, cidadão, pode participar com o município na defesa da criança e adolescente. Então é importante dizer, né, que somos todos uma rede de proteção,
Todos nós temos essa responsabilidade de proteger as nossas crianças. E um outro ponto que a doutora tocou e que muitas vezes o adulto ele não entende, né? Ou ele talvez até finge não entender que manter relação sexual com adolescente menor de 14 anos é crime, não é isso, doutora? Manter relação sexual com qualquer pessoa menor, né? Porque pode ser uma criança com criança ou adolescente menor de 14 anos, é crime, é estupro de vulnerável. Não importa se é ou não com consentimento dessa criança. Porque o que eu vejo muito é que os adultos, às vezes a menina já está com 12, 13 anos, e ele fala assim, não, mas ela consentiu, ela quis. A lei não especifica o consentimento, já existe decisão dos nossos tribunais e a lei prevê. Não, embora a criança possa consentir, porque ela não tem esse consentimento válido para nós, isso não afasta o crime, você vai responder e a pena é alta. E o crime, você vai para uma cela de estupro de vulnerável. Nós precisamos respeitar o corpo dessas crianças, desses adolescentes, né? Seja ele menino ou menina, nós precisamos ensinar a eles que existe um tempo para ter relação, um tempo biológico, que o nosso próprio corpo, e com certeza, se o legislador estabeleceu que não pode ser menor de 14 anos, é porque uma pessoa com 14 anos ainda não tem condições de ter relações sexuais. É isso, a gente precisa frisar que nós adultos, nós somos responsáveis, somos nós os responsáveis em proteger a criança. Não importa dizer que essa criança, que esse adolescente, como a doutora colocou, consentiu, não importa dizer que essa criança, esse adolescente se insinuou, não importa isso dizer, porque isso não justifica o crime de estupro, de abuso, de exploração sexual, não é isso, doutora? Isso, e eu tenho que dizer que às vezes as pessoas falam, nossa, o homicídio é um crime que abala tanto. Eu falo que o estupro de vulnerável, ele abala tanto quanto. Por quê? Porque quando você tem relação com uma criança, você está matando ela por dentro, você está trazendo marcas, traumas para a vida inteira. A pena do crime é uma pena alta, ela chega a 15 anos, podendo um pouquinho avançar com as agravantes, né? Mas a pena base do crime chega a 15 anos, é quase do homicídio. Mas o que importa é dizer para você que você está deixando marcas. E às vezes esse adulto, que vai ser adulto um dia, ele vai viver como uma pessoa morta. Porque o trauma que foi deixado por essa pessoa nunca mais será recuperado. E isso que a doutora traz, então a gente fala da rede de proteção. Do quanto é importante que essa criança, vítima de violência sexual, ela seja atendida por uma rede fortalecida, onde ela possa, né, ter condição de superar toda essa situação. Essa criança, ela precisa sim ser acompanhada. E aqui no município nós temos o CREAS, como a doutora já citou. O CREAS é o equipamento público que faz o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Na realidade, o CREAS atende todas as vítimas de violação de direitos, dentre elas as crianças e o adolescente. Lá ele será acolhido por uma equipe especializada, que terá ali uma escuta, que terá ali um encaminhamento, né, os encaminhamentos necessários, seja para a rede de saúde, seja para o conselho tutelar, para a rede da educação, enfim, todos os aspectos, né, desta criança, desta família, para que essa situação seja superada. Então é importante dizer, a criança vítima de violência, o adolescente vítima de violência, eles precisam ser cuidados, porque eles se tornarão adultos e nós precisamos cuidar de todas essas vítimas. E é preciso ressaltar, eu estou muito pouco tempo no município, né? São 10 meses que eu estou no município, mas eu já posso verificar, assim, posso dizer que a rede de proteção do município tem nos ajudado consideravelmente. O apoio que o CREAS tem nos dado tem sido um apoio muito, assim, visível, nos esclarecendo, nos denunciando, nos mostrando e, sobretudo, atendendo todas as vítimas de estupro de vulnerável que passam por nossa delegacia. Nós estamos
passando para que o CREAS possa tratar essas pessoas e terem cuidados, porque a delegacia ela pune o agressor, mas o psicólogo, o assistente social é que vai cuidar dessa pessoa, que vai ficar aí com os traumas que ela vive. E para isso que o CREAS está aí, para ajudar essas crianças. É isso, colegas. Nós precisamos fortalecer a nossa rede de atendimento. Como a doutora colocou, ela tem funcionado, mas é importante dizer que ela precisa ser fortalecida a cada dia mais. E precisamos ainda continuar com as denúncias, né? A doutora colocava aqui para nós que a escola, que sempre foi um grande parceiro no sentido da identificação e das denúncias, né? Hoje ela não consegue funcionar na sua completude, mas sempre há uma atividade que foi encaminhada, um vídeo que essa professora vai receber, e talvez seja por meio desses instrumentos que ela também pode continuar identificando se as crianças estão sendo vítimas de violência. Importante dizer que todos nós precisamos denunciar por meio do Disque 100, na própria delegacia, nos conselhos tutelares, nós precisamos denunciar, né, doutora? Sim, é importante você denunciar enquanto cidadão, enquanto pessoa, porque nós estamos aqui. Mas doutora, eu não sei se é verdade. A verdade, quem tem que saber é a polícia, através das investigações. O seu papel enquanto cidadão é denunciar e alertar as autoridades competentes para que algo seja feito e essa criança seja cuidada por nós. É isso, nós vamos agradecer e queremos dizer, né? Denuncie, não vamos permitir que os crimes contra criança e adolescente continuem acontecendo. Nós somos parceiros, nós precisamos receber as denúncias para que possamos agir.